E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é sobre reflexão, cuidado sobre um corpo invadido. Essa temática é atual sempre na sociedade em que vivemos, que é o que? Fala sobre o abuso. E essa temática tem tudo a ver com o que a gente tem falado. Porque é uma das principais causas de um cliente te procurar um terapeuta. A pessoa que sofreu esse tipo e guardou um tipo de violência emocional e guardou isso para si, ele nunca buscou, geralmente a maioria deles nunca buscaram uma ajuda para trabalhar. Então sejam bem-vindos. Hoje nosso tema é reflexão, cuidado sobre um corpo invadido. Por que eu trouxe esse tema? A maioria das mulheres que eu atendo hoje, a dor principal, a dor raiz, foi uma violência emocional. E eu digo, 10 delas, no mínimo, chegaram até mim naquela frase que Gonzaguinho fala, sangrando. Não tinha mais como. Já no final do poço, ou seja, no fundo do abismo dela, ela já se encontrava com essa dor se repetindo uma vida toda, devido a um fato que viveu na infância ou na juventude. Eu quero falar com vocês que o abuso emocional, seja ele por palavras, assédio, seja ele por toque, ou seja ele por abuso propriamente dito, sexualmente, a violência em si, ele tira da pessoa o quê? A vitalidade, a energia vital. E é por isso que essas pessoas precisam serem cuidadas. Então, bom dia, Ju, boa tarde, Maria Bonita, minha querida Uli, lá da Suíça. Gratidão por você estar aqui acompanhando o meu trabalho. Seja sempre bem-vinda. Bom dia, Mércia. Então, hoje nosso tema é reflexão sobre um corpo invadido. E o que é que tem a ver o corpo invadido com a live de ontem, com o tema de ontem? Tem tudo a ver. O abuso, independente da forma emocional, ele tira da pessoa que sofreu, que foi abusada, o quê? A energia vital. Se não for trabalhado, em algum momento, ela pode cair em profunda depressão. Mas profunda mesmo. Chega a cair também em síndrome de pânico. Você sabia que a maioria das causas de síndrome de pânico foi justamente um abuso? E chega um momento que a pessoa, esse abuso gerou medo. E esse medo não foi trabalhado. Então, tudo na vida evolui. E o máximo de evolução do medo é o quê? A síndrome de pânico. Então, em algum momento. Então, esse tema é tão atual, síndrome de pânico, está sendo tão comum. Pânico social. E que nós, terapeutas, precisamos ter uma base mínima de quê? Para acolher essa pessoa. Lembre que o terapeuta, ele escuta e ele acolhe. Ele não julga. Então, hoje a temática é reflexão. Cuidado, olha, reflexão, cuidado sobre um corpo invadido. Eu vou pedir para vocês aqui 30 segundos. Bom dia, Maria Sônia, muito obrigada por estar aqui novamente. Um segundo, assim, olha, nós vamos fazer um silêncio em prol por todas as pessoas que de alguma forma foram abusadas emocionalmente. Então vamos fazer esse silêncio para elas. Eu peço permissão por tocar por um assunto, mas hoje eu vou roubar uma palavra da Clarice. Ela fala, eu tenho que escrever. Eu não posso ficar sem escrever sobre esse tema. Então, como eu já tenho falado da Clarice, hoje Clarice, eu tenho ela como um excelente referencial terapeuta.
né? A Clarice Lispector teve uma mãe abusada pelos russos, né? Depois eles fogem para o Brasil, vivem em Alagoas. A Clarice também tem um romance que um dos, né? Além de outros, o Macabea, que denuncia esse abuso emocional. Então ela toca profundo. E ela fala assim: agora vamos fazer o silêncio para todas essas pessoas. Então, aqui eu já leio. A Cíntia fala: infelizmente, é mais comum do que gostaríamos. Eu começo com a frase da Clarice. Ela fala o seguinte: o abuso emocional não deixa marcas na pele, mas sim profundas feridas na alma, difíceis de cicatrizar e curar. Isso é frase da Clarice. Outra frase que eu deixo aqui é do Bertolt Brecht, que ele é poeta, dramaturgo e cientista alemão e trabalhou como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial na cidade de Munique. Ele fala uma frase muito linda e profunda e eu gostaria que vocês ouvissem isso. Quando o crime acontece, como a chuva que cai, ninguém mais grita alto. Quando as maldades se multiplicam, tornam-se invisíveis. Quando o sofrimento torna-se insuportáveis, não se ouve mais gritos. Boa tarde, Selma. Obrigada, meu amor. Boa tarde. Então, boa tarde para nós que estamos aqui na Europa. Bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Observe que esse tema abuso emocional, ele cai como se fosse uma chuva, sabe? Inesperada. Acontece. E essa frase que ele fala: quando as maldades se multiplicam, tornam-se invisíveis. O mundo multiplicou tanta maldade que o abuso emocional virou fichinha pequena. O abuso emocional tratado hoje nas redes sociais, ela se mostrou. Ela provocou a situação, jogando a culpa no abusado. Mas eu quero falar para vocês que a maioria dessas pessoas que são abusadas, a maioria são crianças, são adolescentes e que são vitimizadas por adultos doentes. Isso é uma reflexão muito grande. E quando o sofrimento torna-se insuportáveis, não se ouve mais gritos. Talvez um gemido é quando essas pessoas chegam a um terapeuta. E nós terapeutas temos que fazer no mínimo como a Clarice. É o mínimo que eu posso fazer, é escrever. É o mínimo que eu posso fazer, é entrar numa live e falar de um assunto tão delicado. Que para eu estar aqui, foi a pedido de 10 das minhas clientes que eu acompanho há anos. Que me pediu. E eu gostaria que, como a gente vive numa sociedade onde as maldades se multiplicaram e tornaram-se invisíveis, para que possamos cuidar de nossas crianças mais e possamos denunciar. Que possamos, a partir de agora, agarrar e denunciar. A maioria dessas crianças são abusadas por parentes, pelos pais, por irmãos mais velhos, por tios. Então, quando vê sua criança brincando com tios ousados, com brincadeirinhas pesadas, corte. Corte. Corte e dê voz a essa criança. E ouça. Não deixe adiante. Porque, como eu falei, o abuso emocional tira o quê? A energia vital. A vitalidade da pessoa. E eu vou falar aqui sobre A Hora da Estrela.
É um filme que é uma obra da Clarice e que também é filme. Busque vocês, nós terapeutas, ver. Foi prêmio em Paris. Vários prêmios esse filme ganhou. E eu vou trazer só o texto que a Clarice fala. A Cíntia fala, tem aumentado muito o número de adolescentes abusadores. Exatamente. Por favor, e o que é que tem contribuído? Uma internet com filmes doentios, pornográficos, incentivando ao incesto. Isso deveria ser proibido. Não tem problema se você baixa um vídeo, mas que isso deveria ser proibido. Contos estimulando isso, mídia, Cíntia, a mídia, estimulando contos de incesto. Não faça isso. Isso para uma mente doente, para uma mente que já sofreu um abuso, ela abusa sem um mínimo de culpa e sem um mínimo de reflexão antes de fazer o ato. E olha o texto que a Clarice fala. A hora da estrela. A culpa é minha? Ou a hora da estrela? Ela que se arranje? Ou o direito ao grito? Quanto a futuro? Ou lamento de um blue? Ou ela não sabe gritar? Assovio ao vento escuro. Eu não posso fazer nada. Registro dos fatos antecedentes. História lacrimogênica de cordel. Saída discreta pela porta dos fundos. É assim que a nossa sociedade trata o abuso emocional. Saída discreta pela porta dos fundos, vulgarizando o tema, permitindo que temas como o incesto, de qualquer forma, seja publicado, contos, vídeos, ao acesso das crianças. Eu não sou contra. Como terapeuta, eu já até estimulei pessoas a buscarem um vídeo para se autoajudar e ajudar no processo de masturbação. Na questão do quê? Da ativação desta energia, certo? Da energia vital, da energia sexual. Eu estou falando sobre vídeos vulgares. Vídeo de apologia ao crime. Vídeo praticando violências em grupo. Mas o quê? A culpa é minha que fui abusada? A culpa é minha que o crime cai em silêncio como em forma de chuva? A culpa é minha que as maldades se multiplicaram tão forte, tão demasiadamente, que um crime é jogado para o outro lado da história. Então, num dos romances que a Clarice fala, que é da Macabea, a personagem de Clarice, né, em A Hora da Estrela, é o quê? Uma nordestina, pobre, feia, sem vida interior, incapaz de manter a relação com o namorado. Sua hora da estrela só acontece quando sai feliz e distraída da cartomante. E eu acho interessante, gente, que a cartomante é que entra nesse cenário, que a cartomante também é uma terapeuta. A cartomante entra nesse cenário e alivia um pouco das dores dessa personagem. Personagem que não é fictícia. Quantas macabeas temos de norte a sul do país? Milhares. Mas as maldades se multiplicaram. E elas se tornam invisíveis, né? Então, no romance Macabea, os problemas existenciais, as dores existenciais dessa personagem está relacionado com o sociocultural. Social porque a sociedade não protege.
a sociedade tapa os olhos diante disso. E cultural, porque a gente vive numa cultura machista. E eu não quero defender bandeira aqui, nem de feminismo, nem de machismo. Não quero defender bandeira partidária nenhuma. Eu estou falando que é um direito de pertencer a uma sociedade e que essa sociedade possa oferecer o mínimo de segurança. Eu estou falando de direito básico. Aí eu faço um link, ó, com a primeira live sobre a falta de pertencimento. E falo sobre a energia, que foi a live de ontem, a bioenergia, a energia vital da pessoa. Que a pessoa que sofre com essa violência, ela perde vitalidade. Então, a violência sexual é um tipo de agressão física ou psicológica exercida contra uma pessoa ou grupo sobre sua base. E isso origina o quê, ó? Perda de vitalidade. E muitas vezes, a maioria das pessoas que sofrem a violência emocional, sexual, ela tem dificuldade em relação ao sucesso financeiro. Então, geralmente, quando ele chega no consultório, como é aqui no meu caso, ou no meu consultório online, que eu atendo online, elas já chegam sangrando, como diz Gonzaguinha. E nós, terapeutas, precisamos saber ouvir e acolher essa dor. Que olha o que fala a música do Gonzaguinha, sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor, me entenda, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Eu trago esse tema tão delicado, obedecendo um pedido por 10 mulheres alunas. Então, Cíntia fala, isso faz sentido. Explica melhor essa ligação entre abuso e sucesso financeiro. E eu digo, não só sucesso financeiro, o sucesso com relacionamentos de pares. O abuso sexual, se ele não for trabalho, Rígia, meu amor, seja bem-vinda, eu te amo, né? A Cíntia pede para falar sobre o abuso do meu emagrecimento. Então, vamos por parte. O abuso emocional, seja ele sexual ou não, ou de palavras, de toque, tira a vitalidade da pessoa. Porque a pessoa, o quê? Ó, ela é invadida em sua individualidade. Ela perde força. Ela fica tão chocada que ela perde força. E quando a família não ouve, isso é pior. Porque ela chega a se autopunir. Ela não tem vitalidade, ela perde vitalidade, ela perde disposição para a vida, para trabalhar, para gerar riqueza. Ontem uma das participantes da live falou que dinheiro é uma forma de energia, sim. Então, quando perde essa vitalidade, ela não tem essa disposição de fazer, de administrar e acumular a riqueza. E por quê? Porque ela foi desvalorizada em certo momento, ela não foi ouvida. O abuso e o emagrecimento é uma forma de mecanismo de defesa emocional. Muitas mulheres começam a engordar para quê? Para se tornar feias e não chamar mais a atenção do parceiro. Então, a perda de vitalidade, ela dificulta o sucesso financeiro, ela dificulta o sucesso emocional com outras pessoas, justamente porque ela perdeu a energia. E é justo a gente continuar com os olhos, com vendas sobre isso fechadas, uma vez que a sociedade triplicou tanto, né? Multiplicou tanto a violência, né? As maldades, que o abuso se torna invisível, que o abuso torna-se uma atitude do abusado, não do abusador. Então, esse tipo de violência envolve o quê? Sofrimentos, danos físicos, emocionais, espirituais, psicológicos, de todas as formas. Envolve ameaça, coerção, privação de liberdade, intimidação,
ferimentos físicos e psicológicos, invasão do corpo, vergonha, estigmatização, vergonha, traição, dissociação, repetição, negligência e abandono. Você observe que isso é a sociedade mundial que a gente vive está tão doente que quem passa a ter vergonha do que sofreu foi o abusado, não o abusador. Isso está errado. Nessa semana do terapeuta, dedicado ao terapeuta, nós estamos aqui até terça-feira, assim, todos os dias com tema relacionado ao cotidiano do terapeuta. E quando foi na infância e você não lembra tanto. Às vezes a dor é tão horrenda que aquela pessoa prefere aquela mente. Lembra que eu falei ontem da energia psíquica? Que a energia, para você estar íntegro, saudável, ele tem que estar com a mente, energia psíquica, coração, com energia emocional e a sexualidade juntinhas, alinhada. Porque é a sexualidade que traz o prazer. Então, quando a dor é tão profunda, principalmente quando envolve parentes da família, ela prefere, criar um bloqueio emocional. Esse bloqueio no mundo da bioenergética, que foi nosso tema antes, recebe o nome de couraça, Cíntia. A Maria Bonita fala assim, e quando uma pessoa é abusada psicologicamente ou fisicamente, como fazer para se curar? E interessante que isso é um trabalho com cuidado, passo a passo, com uma terapeuta ou um terapeuta que entende assim e acolhe o caso. Eu costumo fazer nos meus atendimentos e costumo ensinar as minhas alunas fazer o ritual do fogo e do corte, para cortar e queimar aquele vínculo emocional que aquela pessoa trouxe para a vida dela, certo? É cortar aquele fio, aquela memória que só traz tristeza ou revolta. Então, esse tema é muito interessante. É muito necessário ser tratado com mais seriedade. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade está treinada. E eu digo para vocês, o sistema político está treinado, as sociedades treinam, a escola e as igrejas trabalham para a sociedade. Para você aceitar a violência com naturalidade. E uma violência emocional, uma violência sexual não pode ser encarada com naturalidade. Não pode ser banalizada a ponto de eu dizer assim, olha a roupinha dela. Para uma mente doente, para um abusador, não importa a roupa da vítima. Importante que aquela pessoa está vulnerável para ele, e ele subestima aquela pessoa e abusa. Então, existem formas de violência sexual. Existe assédio sexual por toque ou por palavras. Existe o estupro propriamente dito. É prostituição forçada, discriminação trabalhista, assédio. O aborto seletivo por sexo também é uma forma de violência emocional e sexual. A violência física e sexual contra pessoas que exercem a prostituição. Então, o preconceito, eu rotular um grupo, que isso não é de Deus, que um grupo é doente, como eu vejo a nossa sociedade tratar o homossexualismo como uma doença, ou tratar uma prostituição como coisa satânica. Lembre que todos nós somos frutos da sociedade. Por que a gente quer violar o direito de alguém pertencer? A violência, o infanticídio com base ao gênero e ao sexo, a castração parcial ou total, a mutilação genital feminina ou masculina, o tráfico de pessoas, violações sexuais em guerras,
ou situações de repressão estatal, olha o Estado entrando, olha a sociedade entrando. Assédio e abuso sexual, entre eles o assédio de rua, padrões de assédio ou abuso em organizações femininas ou masculinas, não importa. Gente, eu tenho clientes. Hoje meu grupo de clientes, hoje eu atendo a maioria dos meus atendimentos online. Meninos que foram abusados pelos pais, ou pelos tios, ou pelos parentes. Um dos casos mais tocantes foi é que ele foi abusado por parentes. E isso doeu tanto que inconscientemente ele fez um juramento. Não é isso que você quer? Que eu seja menina? Eu viro para você. Gente, quando você viola a necessidade básica de pertencer de alguém, você tira dela a construção da identidade. Você rouba dela a energia vital. É um roubo que não tem perdão, gente. Ou isso é covardia. Ou você é covarde ou não. Não abra mão de denunciar. Mesmo que já passaram anos, você vai apontar assim, ó, foi aquele tio fulano do caralho, desculpa o termo, é porque eu tenho abraçado essa causa. Desculpe o termo. Desculpe o termo por usar a palavra das minhas clientes. E para abafar o caso, o primo, o tio, o pai, o irmão mais velho, para abafar o caso, coloca-se os panos quentes. Ninguém olha para aquela pessoa que você está matando e está enterrando. Ninguém vê, ninguém ouve. Que possamos não alimentar mais isso. Que possamos levantar uma bandeira para o que é nosso. Se você não é capaz de olhar para o outro com amor, olhe para os teus. Para teus filhos, para teus primos, para teus netos, com amor. E se um momento eles saltarem alguma coisa, acolha. Acolha o seu filho. Não peça a ele para calar. Isso dói. Isso tem consequências na vida financeira da pessoa, na vida emocional da pessoa. Eu tenho uma cliente que ela me autorizou a falar. Ela tem PhD. Mas ela sofreu um abuso. E quando ela falou que sofreu o abuso, o pai dela foi atrás do rapaz, do homem, do sujeito, não sei o que dominar, dessa pessoa doente, que é uma pessoa doente. E o terapeuta não julga, né? Mas hoje eu estou falando de minhas clientes que sofreram, não que fizeram. Elas me autorizaram. O pai não acreditou na história dela. Acreditou na história do rapazinho que falou que estava namorando firme com ela, sendo uma mentira. Então o pai preferiu acreditar no outro. Ali matou aquela criança. Naquele momento, ela com PhD, ela teve o sucesso intelectual, mas saber fazer o dinheiro com o intelecto dela, ela não conseguiu. O intelecto dela não permitiu que ela tivesse êxito na profissão. O sonho dela ainda é, casar, ter uma filha unida, exemplar. Segundo, o padrão social. Mas ela não conseguiu, por quê? Quem ela precisava ser ouvida, não ouviu. Na verdade, até hoje, quando ela busca um homem para se relacionar, o que acontece? Ela busca o pai, o colo do pai, o ouvido do pai. Como os parceiros não são pai, ela acaba se frustrando, abandonando esse relacionamento e indo atrás do outro. Então, ela acabava, porque agora ela tem autoconhecimento, ela se reconheceu com a terapia.
Então, eu ensino e eu faço nos meus atendimentos, eu ensino durante o meu curso a minhas alunas a acolherem, saber ouvir, acolher e tratar esse assunto. Eu trouxe vários autores, tem Raimundo Carvalho e Gomes, 2015, 2012, 2008, as datas. E eu acho interessante o que Raimundo traz sobre a violência emocional, violência sexual. Ela fala assim, que traz sobre essa temática, ela aborda duas significações. A primeira são, o que acontece quando um corpo é invadido? A primeira significação é corpos violentados, ou seja, ausência de liberdade e autonomia. Alguém tirou a liberdade, alguém tirou a autonomia daquela pessoa. Vocês entenderam? Por que é difícil elas cicatrizarem essa ferida? 2. Corpos tatuados. As marcas da violência sexual refletidas no espelho. Então, depois desse ato, fica uma marca, fica uma estigmatização. Quando ela se olha, se reporta. E ao mesmo tempo ela começa a se odiar. Eu teria 30, 40, 50 mil casos, gente, para contar a vocês aqui. Desses 10 anos de profissão, 11 anos de profissão como reiki, vocês não sabem o quanto eu já ouvi e já acolhi. E só agora, a pedido de 10, porque eu não me achava no direito de trabalhar um assunto delicado. Mas quando eu li a frase da Lispector, que ela fala, é o mínimo que eu posso fazer, escrever. Eu pensei, é o mínimo que eu posso fazer, é abrir uma live e falar um pouco desse assunto. Ou seja, minha clientela hoje são mulheres, gays, eu amo. E a maioria, mulheres divorciadas que não tiveram muito sucesso, não tinham sucesso com relacionamento. E a causa principal dessas pessoas é o quê? Abuso emocional, abuso sexual de alguma forma. Aquela criança inconscientemente ela fala, eu juro que eu amarei qualquer pessoa, menos uma pessoa desse tipo. Aí você vê que depois dessa maldade que essa pessoa sofreu, ela muda, a construção de identidade dela é modificada. E ela opta por não gostar mais de homem. Eu tenho uma cliente que ela eu rio quando eu converso com ela, porque ela é exageradona, deliciosa, oral, né? Bem comunicativa. E ela, para eu não ver meu olhar assim de seriedade, ela fala um besteirão, ela fala assim, quando eu penso na ideia, na possibilidade de eu ficar trancada com um homem 24 horas dentro de uma casa, se ela tá falando em relação ao casamento, eu me arrepio todinha, como se fosse um gato quando vê seu inimigo, o cachorro. E eu tô falando isso para vocês terem uma ideia do que é o abuso. Então, a maioria de meus amados que eu amo, clientes gay, eu amo. Tem umas que dizem assim comigo, Cleinha, eu acho que você é goi e não sabe, porque eu consigo conduzir elas a um mergulho ou compreender o psique delas. Então, gente, eu consigo naquele momento que eu estou com eles ou com elas, não importa. Eu consigo desenvolver naquele momento um grau de empatia tão grande que eu não sei quem é quem. Se eu sou a minha cliente. É amor.
Na primeira significação que Raimundo traz, é Raimundo o nome dela, dessa autora, ela traz assim, em relação aos corpos violentados, a primeira significação é a relação de poder e dominação sobre uma ótica de um corpo, sujeito e o outro sujeitado. Então, quem foi sujeitado àquele ato? Um corpo estava violentado. A perda de liberdade, caracterizada por corpos que foram tocados, feridos, transfigurados em um objeto de intencionalidade do agressor. Então, esse corpo foi violentado. E ele foi tatuado também. Porque o que acontece com ele? Ele foi ferido intencionalmente por uma mente doente. E as consequências que isso pode trazer de um abuso emocional? Traumas, feridas profundas na alma, assinalada com a perda de vitalidade refletida, muitas vezes pelo insucesso profissional, emocional, intelectual e financeiro. E a dinâmica do trauma, ele envolve perda ou ganho de peso, isolamento, introspecção, desleixo pessoal, falta de cuidado consigo mesmo. Procura a não ser mais atraente, então a pessoa começa a comer e armazenar gordura para não se tornar mais atraente. Problemas dermatológicos, você sabia que problemas dermatológicos está relacionado diretamente a um certo tipo de abuso? Distúrbios alimentares, seja anorexia, bulimia e obesidade, esses 3 fatores pode investigar abuso de alguma forma, ou de palavras, ou por palavras, ou por toque, ou pelo estupro propriamente dito. Dificuldade em aprender na escola e comportamentos extremos. Isso é a dinâmica do trauma que uma violência emocional traz. E quais são as consequências de uma violência emocional, de uma violência sexual? Isso aqui eu trouxe de Souza 2012, traz uma lista, onde ele destaca as principais. Transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Esse transtorno de estresse pós-traumático é confundido com o transtorno de Burnout, mas não é. Então, é muito comum. Síndrome do pânico, associado à síndrome do pânico também. Depressão, ansiedade. Você sabia que ansiedade é isso? É uma violação do direito? É consequência dessa violação? Fique atento, gente. Ansiedade. Quem da nossa sociedade não sofreu ou vai sofrer ou sofre por ansiedade? É porque a gente é abusada. Tira da gente o quê? Os direitos básicos. O social, que é a segurança. O do prazer. Tiram. Né? A Cíntia, na última aula, ela falou que ia participar. Cíntia, pode ir escrevendo. Porque ela falou que quando ela começou nesse processo de obesidade, foi devido ao quê? A um abuso que ela sofreu. Se você quiser, se sentir à vontade, Cíntia, de escrever aqui, eu ficarei muito grata, porque talvez esse momento nosso aqui sirva para tocar a alma de alguém. Então, consequência de uma violação sexual, uma violação emocional, abuso de álcool e drogas, homossexualismo, problemas de saúde, redução de qualidade de vida, comprometimento da satisfação da vida, congelamento, então aquele processo de engessamento, de rigidez extrema, hipervigilância, baixa estima, insucesso profissional e emocional, doenças sexuais, sintomas de dissociação, bipolaridade, entre aspas,
Muitas vezes é consequência disso. Gente, faltam poucos minutos para a gente terminar a nossa live. E eu gostaria que vocês colocassem algum joinha, ou foi bom, ou valeu a pena. Se vocês interessam mais sobre esse assunto, eu posso voltar a outro momento, porque é um assunto polêmico. E eu finalizo com as palavras de quem? Dos dois autores que eu começo, da Clarice e do Bertolt Brecht. Finaliza essa live. O abuso emocional não deixa marcas na pele, mas sim profundas feridas na alma, difíceis de cicatrizar e curar. E o Bertolt traz essa contribuição. E deixo essa contribuição como reflexão para nós. Quando o crime acontece como a chuva que cai, ninguém mais grita alto. Quando as maldades se multiplicam, tornam-se invisíveis. Quando o sofrimento tornam-se insuportáveis, não se ouve mais os gritos. Bertolt Brecht, poeta, cientista, dramaturgo, enfermeiro, durante a Primeira Guerra Mundial. Gratidão, um abraço na alma de vocês.